Bendito seja o teu nome. Gratidão com Deus por mais um momento que nos concede para que reunidos como igreja, ó Deus, não só Espírito, ó Pai, não estamos juntos, mas estamos unidos, não só Espírito, para aprender a sua vida, Deus, em especial para o nosso professor, ó Pai, nos ajudará a entendermos melhor a tua escritura, ó Pai, para que vivamos mais e mais segundo a tua vontade. É no nome santo de Jesus Cristo, ó Deus, que nós rogamos, que nos encha mais e mais todo o teu conhecimento. Obrigado, ó Deus, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Com o professor agora. Boa noite, então vamos dar início. Estão me ouvindo bem? Dá para ouvir bem? Ok. Então, continuando a Escola Bíblica Dominical, que estamos falando da história primitiva do mundo, né? Aqui em Gênesis, vamos estudar o capítulo 5 hoje. Mas antes de a gente iniciar no assunto mesmo, eu acho que todo mundo já parou para perguntar, ou para se perguntar, quantos anos vocês gostariam de viver? Já passou pela cabeça de você? Certo que não faz diferença nenhuma, mas eu acho que todo mundo já parou para pensar nessa pergunta. Quantos anos eu gostaria de viver? 80 anos? 90 anos? Né? Talvez eu respondesse com uns 80 anos saudável, né? Se eu fosse respondesse. Mas é importante que, como a gente vai abrir no capítulo 5, aqui em Gênesis, a gente vai falar muito desse tempo de vida, da idade das pessoas e com certeza, e fundamental, a importância que elas tiveram dentro da história da humanidade. O capítulo 5, ele vai ser introduzido na história um personagem muito importante, que é o Noé. Esse personagem que teve um evento, vamos dizer assim, cataclísmico, que foi o dilúvio, né? Então, tanto as gerações como fatos que aconteceram nesse período antes do dilúvio ficou conhecido como pré-diluvianos, né? Se a gente fizesse uma pergunta assim rapidamente, quais são os patriarcas que a Bíblia faz a referência, a gente vai responder na lata. Abraão, Isaac e Jacó. Mas também tem aqueles patriarcas conhecidos como patriarcas pré-diluvianos, que são de Adão até Noé, uma geração, uma lista, né, de pessoas aí até Noé. São conhecidos como os patriarcas pré-diluvianos, ou os pais antes do dilúvio, né? E como a gente viu no capítulo 4, a posteridade de Adão aconteceu por meio de Caim, né? E ali já tinha umas sete gerações ali de Caim. Mas o autor de Gênesis, ele inicia uma nova rota de posteridade de Adão, um novo caminho, né? uma nova seção sobre as gerações de Adão, agora através do seu outro filho, Sete, né? Esta segunda lista inclui 10 gerações de Adão até Noé, que finda no capítulo 5. Então, vamos ler o nosso texto? Vamos ler o capítulo 5. Convido todos a abrir suas Bíblias, Gênesis capítulo 5. Diz o seguinte: este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhante a ele, criou-os homem e mulher. Quando foram criados, Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Aos 30 anos, aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, à sua imagem. Depois do nascimento de Sete,
Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Adão viveu 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu mais 807 anos e teve outros filhos e filhas. Sete viveu 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu mais 815 anos e teve outros filhos e filhas. Enos viveu 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois do nascimento de Maalalel, Cainã viveu mais 840 anos e teve outros filhos e filhas. Cainã viveu 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Maalalel viveu mais 830 anos e teve outros filhos e filhas. Maalalel viveu 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Jared viveu 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e teve outros filhos e filhas. Matusalém viveu 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, chamado Noé, pois disse: que ele nos traga alívio das nossas tarefas e do trabalho doloroso de cultivar esta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos e teve outros filhos e filhas. Lameque viveu 777 anos e morreu. Depois que completou 500 anos, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quando a gente lê genealogia, parece até repetitivo demais, né? Os mesmos padrão de escrita que o autor usou, mas quando a gente aprofunda na leitura, a gente vê quão importante cada um desses patriarcas tiveram a sua importância no plano de Deus. Os escritores do Antigo Testamento tinham conhecimento de outros livros, outros documentos, né, escritos, existentes na Antiguidade. Tem como exemplo o livro das Guerras do Senhor e o livro de Jassá. São exemplos de documentos históricos, né? Então, quando o texto diz o livro da genealogia de Adão, a linguagem sugere que antes da sua inclusão em Gênesis, esse relato genealógico já existia como um documento escrito separadamente, que o autor usou como fonte de informação de Adão até Noé, através dessa nova rota que foi por meio do seu filho Sete. Então, o restante do versículo 1 e 2, que como a gente leu aqui, ele compõe uma estrutura poética que eu acho que foi no primeiro capítulo que a gente estudou com o Sandro, quando ele diz, este é o relato dos descendentes de Adão, quando o homem criou seres humanos, formou a semelhança a ele,
criou homem e mulher. Quando foram criados, Deus abençoou, chamou de humanidade. Capítulo 1, versículo 26 e 27, que ele diz: assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus criou, o homem e mulher os criou. Acho que foi o Sandro que deu essa aula, né, Sandro? Que deu aquela estrutura de linguagem, né? E ele faz uma ligação, assim, empregando o texto semelhante, esse capítulo 5, fazendo esse link até o capítulo 1 novamente, né? Da genealogia do capítulo 5 com a criação do primeiro homem, Adão, desse mesmo texto, do capítulo 1, versículo 26 ao 28. Mais uma vez, ele enfatizou que o homem foi feito à semelhança de Deus. Estamos no capítulo 5. Mesmo que já tinha ocorrido a queda do homem, o homem introduziu o pecado, já tinha acontecido assassinatos, como Caim matou Abel, como a Lameque tinha matado aquela pessoa, né, que foi lá falar para sua esposa. Então, já tinha acontecido isso. Mesmo assim, aqui no capítulo 5, novamente, o autor ele faz essa ligação de novo, como fosse uma reafirmação que o homem caído ainda possuía a imagem e semelhança de Deus. E se a gente fizer uma pergunta, o que é a imagem de Deus? O que é o homem à semelhança de Deus? O pecado e a depravação não são herdados no nascimento, mas são resultados de escolhas que os homens fazem nos seus corações. Por exemplo, de Adão e Eva descenderam a linhagem de Caim, né, que a gente viu ali no capítulo 4, versículo 1 a 24. Mas também descendeu a linhagem justa de Sete, que é aqui no capítulo 5. Né? Tem toda então, aqui a gente pode ver que o pecado não é herdado no nascimento, como algumas ideias são pregadas, mas pela escolha que fazemos. Versículo 3. Vamos falar de Adão, de Sete a Enoque. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, a sua imagem. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Adão viveu 930 anos e morreu. Fazia tempo que Abel morreu, mas a linhagem de Adão continuou por meio de Caim, lá no capítulo 4, como a gente observa, né? Foi a última aula. Mas o autor aqui em Gênesis, ele introduziu uma nova linhagem dos descendentes de Adão, agora através do seu filho Sete. Adão foi criado, lembra que lá em capítulo 1, versículo 26, Adão foi criado à semelhança e à imagem de Deus. E esse versículo 3, aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele e à sua imagem. Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Logo, a imagem de Deus não foi perdida na queda do homem. Embora a bênção original tenha continuado na nova descendência de Adão, agora na rota de Sete,
assim como toda a humanidade, Sete também recebeu as consequências do pecado de seu pai, que foi a morte. A gente vê no capítulo 5, versículo 8, que Sete também morreu. Então, por toda a genealogia aqui, e a gente leu todo o capítulo 5, somente o primogênito de cada geração sucessora foi citado. Teve outros filhos e filhas, né, com a função de procriar e povoar a terra, que era uma ordem de Deus, mas quanto à genealogia, apenas o primogênito era citado nesse plano de Deus. Mas tem duas exceções aqui, no capítulo 5, porque seria Caim, Abel, mas não foi nenhum dos três, foi o terceiro filho que deu a sequência na genealogia do plano de Deus. E os três, e no final do capítulo 5, né, depois que completou 500 anos, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, temos essas exceções quanto aos primogênitos aqui, né? Então, o texto todo, o autor, ele tem um padrão regular quando ele vem acrescentando as gerações, né? Quando nós observamos aqui, ele fala da idade do pai, no ano do nascimento, nome do filho, o número de anos que o pai viveu após o nascimento do filho, que teve outros filhos e filhas, a idade do pai e a idade do pai quando morreu, ao morrer, né? Então, ele tem esse padrão de escrita aqui nesse capítulo 5. Aí alguns outros textos que eu estava vendo, e eu pergunto a vocês, o que vocês acham dessas idades avançadíssimas, essa longevidade tão grande desses homens aqui no primeiro momento do princípio da criação? Para que se houvesse a multiplicação, propósito de povoar a terra. Quanto mais anos, mais filhos e filhos e filhos. A gente nota, né, por meio da leitura que tu mesmo fez, né, Júnior, e ao acompanhar a leitura, sempre ele cita o nome do primogênito, e aí logo após, né, quando ele morre, viveu tantos anos, e aí na sequência, como tu disse, poética, né, ele vai lá e gerou filhos e filhas, justamente dando esse respaldo que o Natan falou, né, visando aquilo que foi dito lá em Gênesis, né, 1, 26 e 27, né, em termos da criação, semelhança e a própria multiplicação, né, o crescimento. É isso mesmo. A maioria dessa lista aqui no capítulo 5, você vai ver, tem mais de 900 anos. 900 anos. O Brasil tem pouco mais de 500 anos de descoberta, né, da civilização e tudo mais. Ou seja, não chega pouco mais da metade desses homens, da idade desses homens. Então, para ver o quanto de ano, de tempo, de longevidade que eles tiveram. Mas existem pessoas, né, chamados céticos, que não acreditam que essa longevidade, que essa idade avançada tenha ocorrido de fato. Mas, em vez de menosprezar essas idades avançadas como se fossem inacreditáveis, nós, como leitores e estudantes, né, devemos levar a sério como uma das evidências da graça de Deus. Essa mesma graça de Deus, essa graça divina, permitiu que Adão e Eva continuassem a viver, ainda que merecessem a morte imediata por causa do pecado que cometeram. Então, agora, a gente viu na leitura a longevidade desses homens, né? A longevidade de vida. Ei, Mas Júnior. notamos... Oi, pode falar. Pois. Eu vejo que essa longevidade, né, que foi dada
eu vejo a misericórdia de Deus, né, sobre a vida deles, né, dessas pessoas. Então, esse tempo decorrente, né, então eu vejo a misericórdia de Deus se estendendo à humanidade, apesar de também a morte sempre os acompanhar, né? Então, aquilo que Deus havia dito para que eles não fizessem, que a morte cairia sobre eles, e claro, caiu sobre a humanidade, né? Inclusive em Romanos, né, Paulo ele fala sobre isso, né? No livro de Romanos, capítulo 5, no versículo 12, ele diz: concluindo da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Então, a gente vê que aquilo que Deus falou que ia acontecer, aconteceu. Mas, ao mesmo tempo que a morte é como eu posso dizer, não tem como o homem escapar disso, né? Porque a morte ela virá mesmo, porque Deus falou que se eles tivessem cometido aquele pecado da árvore do bem e do mal aqui, a morte viria e realmente veio, né? Mas a gente vê que apesar de tudo isso, Deus ainda estendeu a idade do ser humano, mostrando a sua misericórdia, né? O seu amor, né? Do ser humano, né? Então eu vejo esse detalhe bem interessante, tá? Sim, sim. Até a gente pode notar que essa longevidade chega a um ponto que ela vai começar a cair, né? Após o dilúvio, a longevidade dos seres humanos foi caindo repentinamente, assim, né? Por exemplo, vamos tirar o último nome dessa lista, que foi Noé. Viveu 950 anos, né? 950 anos. Aí vamos para o filho de Noé, Sem, viveu 600 anos. Vamos pegar um mais à frente, Abraão, 175 anos. Vamos pegar o outro mais à frente ainda, Moisés, 120 anos. E aí, quando a gente olha lá, Salmos, capítulo 90, versículo 10, quem vive 70, 80 anos, né? Ou seja, vem diminuiu drasticamente, né? O tempo de vida. Mas, como os irmãos falaram, teve um propósito naquele período inicial ali, do início da criação, né? Mas a maldade das pessoas e o próprio pecado talvez tenha reduzido drasticamente essa longevidade da humanidade. Essa redução da longevidade do homem pode ter sido a maneira de Deus dizer que a história estava, na verdade, regredindo qualitativamente a um estado inferior por causa do pecado. Embora aumentando a população e as realizações culturais estavam crescentes nas civilizações, o pecado também estava aumentando. Então, era inversamente proporcional. O homem cada vez mais querer ser independente de Deus, ou seja, afastando de Deus e criando as suas realizações, Torre de Babel e outras civilizações, né, que se afastavam de Deus, quanto mais diminuía, mais regredia a idade desses homens, né? A genealogia de Adão conclui com um refrão de encerramento repetido vez após vez, né? A gente viu no versículo 8, versículo 11, versículo 14, versículo 17, versículo 20, 27, versículo 31. E morreu, e morreu, e morreu. Foi isso que o irmão Luiz leu aí de Romanos capítulo 5, versículo 12. No final, a nossa vida aqui, a parte matéria, a parte carne, vai findar na morte. Se Jesus não voltar, nós que estamos vivos nesta carne, mas se ele não voltar, a nossa vida vai ter o fim na morte ainda, né? E isso é só um lembrete do fato de que a morte passou
para todos os homens. Gênesis capítulo 5, versículo 6 até o versículo 20, ele fala um pouco de alguns pais pré-diluvianos, né? É o Cainã, Maalaleel e Jared. São nomes pouco conhecidos, né? Pode perguntar que são importantes esses três homens aqui que faz parte da genealogia, por eles ser pouco conhecidos, eles são importantíssimos. Sim, são pouco conhecidos, são desconhecidos porque não tem muito muito sobre eles, né? O texto relatando sobre eles, mas só pelo fato de ele estar na lista da genealogia dos patriarcas, eles foram importantíssimos, porque levaram adiante o plano de Deus de trazer ao mundo Abraão e, por fim, Jesus Cristo, o grande Filho de Deus, através do qual o mundo inteiro pode ser salvo, como a gente olha lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Né? Versículo 21. Versículo 21 até o versículo 24. Vai falar de Enoque e Matusalém, né? Falamos de Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael e Jared. São esses três que são menos conhecidos. Mas vamos entrar nos 4 últimos que são bem conhecidos. Vai começando por Enoque, que é vamos chamar assim que é o bisavô de Noé. Enoque, bisavô de Noé, e Matusalém, que é o avô de Noé. Vamos chamar desse jeito para a gente ter uma proximidade entre eles, né? Enoque foi o 7º na posição nesta lista da genealogia que descendia de Adão, né? De Sete. Ele era o 7º. Então, lembra que 7 é um número perfeito, né? Tem um significado muito importante na Escritura. Então, sugere a importância dele no plano de Deus. O próprio livro de Judas fala, né? Judas 14 fala que o 7º, Enoque foi o 7º depois de Adão, né? Então, uma outra coisa que a gente pode notar, versículo 21, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais de 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu porque Deus o levou para junto de si. O único homem pré-diluviano cuja morte não foi citado nessa lista de e morreu. Mas com Enoque foi diferente. Por quê? Porque Enoque andou com Deus. E aí eu pergunto, o que pode significar essa expressão? O que vocês acham que pode significar essa expressão andar com Deus? Gostaria de ouvi-los. Um ponto importante, né, que é mesmo na condição do pecado, como tu colocou, na medida que a população aumentava, a disseminação do pecado ela aumentava, e mesmo dentro desse quadro, esse homem, ele buscou fazer, ou seja, andar nos caminhos, seguir a palavra, fazer a vontade do Senhor. É isso mesmo, andar com Deus, assim, a gente não consegue ter um significado preciso e certeiro, assim, mas
a gente tem algumas referências que nos dão essa ideia mesmo, Sandro. Referente a Noé também, que também andou humildemente com Deus, no capítulo 6, versículo 9, neste contexto aqui de Noé, porque ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, né? Essa humildade e de servidão de um homem que só se coloca diante de Deus, né? E o que aprova diante de Deus, né? Então Noé, aí pode perguntar assim, Enoque andava com Deus, Noé, né, andou humildemente com Deus. Então Noé não tinha pecado, então Enoque não tinha pecado? Claro que tinha, né? Por isso a gente olha lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso não é diferente com Enoque e com Noé. Tanto Enoque como Noé eram homens de fé, né? Isso a gente pode abrir lá em Hebreus capítulo 11, versículo 5 e 7, que andou humildemente com Deus. Enoque, Noé e outros homens andaram com Deus, dedicaram seus corações ao Senhor e procuraram agradá-lo de todas as formas, como obedecendo, né? Servindo da melhor forma possível. Então, a gente pode notar que o nível de relacionamento de Enoque era tão grande, tão íntimo e pessoal, de adoração e comunhão que ele tinha na sua vida diária, né? O texto diz que ele viveu 365 anos. 300, alguns escritores e estudiosos falam que é um ano completo, um ano solar completo, né? Simboliza uma vida completa. 365 é menos da metade do que a maioria dos outros homens dessa lista que está na genealogia viveu, 900 e poucos anos, e Enoque viveu só 365 anos, ou seja, menos da metade. Mas Enoque teve uma vida completa, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de relacionamento íntimo, né, tão grande que fez com que Deus, né, suspendesse a sentença de morte para este homem, ou seja, chamando ele, vem para cá, Enoque, você não vai passar para a morte. E levou Enoque para os céus, né? Hebreus capítulo 11, versículo 5, convida a igreja a abrir suas Bíblias em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi levado para o céu, sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Então, essa foi a vida de Enoque, né? E o que mais chama a atenção é a comunhão íntima com Deus, ou seja, ele andou com Deus, né? Então, nesse período pré-diluviano, né? Esses homens tiveram idades avançadas, né? Uma longevidade muito grande. Mas Enoque teve a metade da maioria desses homens, né? Mas ele teve uma bênção ainda maior. A experiência humana mais importante não é viver uma vida física duradoura aqui na Terra, mas a qualidade de vida espiritual que conduz à presença eterna de Deus. Por exemplo, ninguém quer... Vamos dar um exemplo da vida física aqui na Terra. Ninguém quer chegar aos 60, 70, 80, 90 anos numa cama,
Ah, tá vivo, mas tá numa cama sem poder se mexer, né? Todo mundo quer chegar numa idade avançada, mas bem de saúde, né? Geralmente as pessoas falam dessa forma. Da vida espiritual é a mesma coisa. Queremos chegar bem, queremos ter uma longevidade espiritual sã, boa, saudável diante de Deus, mesmo com idade, muito mais ainda com idade avançada, né? Versículo 25 a 27. Aos 187 anos, Matusalém cheirou a Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu mais 782 anos, teve outros filhos e filhas. Matusalém viveu 969 anos. Matusalém é filho de Enoque. Se Enoque foi o que viveu menos, 365 anos, Matusalém foi, dessa lista toda, foi o que mais viveu, 969 anos. Ou seja, quase 1000 anos de vida. Então, o que eu quero dizer é, seja uma vida curta ou uma vida longa, isso não é importante. O que é importante é como se vive. A forma com que a pessoa vive, a qualidade de vida diante de Deus é que vai determinar se você vai andar ou não com Deus. Paulo escreveu lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Então, o que eu quero dizer é que a qualidade de vida que você tem é muito mais importante aquilo que você visa a eternidade do que a quantidade de tempo que você está aqui passando nessa terra, né? Nessa carne, né? Algum comentário até aqui? Alguma observação? Hein, Júnior? Interessante lá que quando tu comentaste, né, os nomes lá de Cainã, Malael, Jared, agora Metusalém, né? Se a gente olha lá a genealogia de Jesus lá em Lucas, todos eles estão na lista. E aí que tem um detalhe importante, que quando tu estava citando, eu fui olhar lá, e quando o homem cai, logo após a queda do homem, Deus ele tá colocando lá a penalidade para o homem, para a mulher, para a serpente, né? E lá no 3,15 ele diz que a partir da mulher ele vai suscitar um descendente, o descendente vai pisar a cabeça da serpente, a serpente vai morder o calcanhar. E a gente pode perceber que o papel desses homens, se a gente for olhar no contexto, por exemplo, dos judeus, ele vai conservar cada um desses homens até Noé, de Noé vai dar continuidade na vida até chegar a quem? Até chegar em Jesus. E graças à ação de Deus na vida desses homens, independente da conduta que eles tiveram, mas Deus estava olhando o futuro, né? Como a gente vai trabalhar no capítulo 12, ele está olhando para nós. E nós, justamente, estamos vivendo a partir do resultado da ação de Deus na vida desses homens. Para ver como eles eram importantes, né? Como tu bem colocou. Talvez a gente não tenha informações assim detalhadas sobre a vida deles, mas só o fato de eles estarem naquela lista de homens, de famílias, de patriarcas, de homens que foram usados por Deus, para que no final de tudo isso viesse a Jesus. E agora eu, você, cada um de nós aqui, sendo fruto desse trabalho relativo àquilo que Deus fez na pessoa de Jesus, né? Isso mostra como eles eram importantes, né? E como nós precisamos valorizar tudo aquilo, todo o planejamento e aquilo que Deus revelou na pessoa de Cristo. Interessante. Pode falar, Luiz. Tá? Essa lição que tu deste aí no final, João, muito boa mesmo. E realmente não vale a pena viver tantos anos se não estiver na presença de Deus, né? Isso é muito importante isso aí. Você pode ter pouco tempo, mas se você viver uma vida íntima com Deus, é isso que vale. Não importa a quantidade de tempo, importa
todo dia. Você ter uma intimidade com ele. E em 1 João, ele dá um resumo bem disso aí, no capítulo 2, versículo 4, olha só o que ele diz: aquele que afirma eu conheço, no caso Deus, né? E não obedece aos mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Então, colocando Jesus aqui, no caso, como modelo, nós devemos seguir os passos de Jesus. Jesus andou com Deus. E no versículo 15, olha só o que ele diz ainda: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, o segredo é esse: é viver bem junto de Deus, do ladinho dele, né? Como Enoque fez. Teve essa intimidade com Deus, foi transladado, né? Sumiu, Deus levou ele. Eu vejo até mesmo Deus mostrando que a morte, na verdade, para o ser humano poderia até ser um problema, mas por meio do Enoque, Deus já está dizendo para eles: olha, a morte também não é problema, não. Se tiver intimidade comigo, a morte também cessa, né? Porque você vai viver eternamente comigo. Então, Deus já estava dando ali uma dica, né, para o ser humano, né? Viva comigo e a morte não vai ser problema para você. E no caso, hoje, para nós, né, Jesus mesmo falou, né, que ele é a vida, né? Então, aquele que está nele não verá a morte eternamente. Então, assim, é muito importante mesmo. Ter intimidade com Deus é o segredo, né? Para que a gente viva eternamente com ele. Ok. Mais alguém? Vamos ler a parte final agora, versículo 28. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, chamou de Noé, pois disse: que ele nos traga alívio das nossas tarefas e do trabalho doloroso de cultivar esta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos e teve outros filhos e filhas. Lameque viveu 777 anos e morreu. Depois que completou 500 anos, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A maneira com que Lameque falou de Noé sendo aquele que consolará os nossos trabalhos e das fadigas da nossa mão pode significar que o pai viu no filho como uma espécie de segundo Adão. Talvez esperasse que ele fosse o prometido descendente da mulher, né? Outra coisa que Lameque a gente pode observar é que ele viveu até bem perto do dilúvio, né? O texto fala que ele viveu até 5 anos antes do dilúvio. Então, ele devia estar ciente que os descendentes de seus inúmeros filhos e filhas pertencia a uma geração perversa, uma geração de pecadores, né? E versículo 32, vamos lá em 2 Pedro, rapidinho, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Versículo 4. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Ele os lançou ao inferno, ao abismo tenebroso, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Versículo 5. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e 7 pessoas de sua família, quando destruiu com o dilúvio o mundo dos perversos. Quantos filhos e filhas a Lameque teve também, né? Ou esses homens tiveram, mas
apenas 8 pessoas: Noé, o pregador, né, o pregador da justiça, e seus 7 familiares, né? Então, imagina como Lameque estava pensando nisso tudo, né? Além disso, Noé teve outros 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. Não só fez, não se faz nenhuma referência a estes terem filhos enquanto Lameque vivia. Por isso, Lameque podia ter experimentado alguma frustração ao imaginar sua linhagem poderia ser interrompida sem uma posteridade no futuro. Considerando também que Lameque viveu até 5 anos antes do dilúvio, sem dúvida, ele deve ter enfrentado a perversidade, a violência daquele mundo, né? Nada disso é comparável com a vida plena simbolizada pelos múltiplos do número 7, embora este número geralmente tenha um significado simbólico na genealogia bíblica, como vimos antes neste capítulo. Esse não parece ser o caso da longevidade de Lameque, que viveu 777 anos. Mais adiante, lá no capítulo 9, versículo 29, seremos informados que todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu, né? Então, esse foi o estudo de hoje, do capítulo 5, né? É um pouco diferente falar de genealogia, né? Porque tem esse padrão de escrita, mas é importante a gente entender a condição e o que eles fizeram e por que fizeram, né? Movidos pela fé e pela uma vida de intimidade com Deus, por ter essa vida justa, né? E serem essa nova rota que levava a Abraão, e Abraão levando a Jesus Cristo, e Jesus Cristo abrangendo toda a humanidade, né? Abençoando com a salvação. Ok? Ok, Júnior, obrigado. E como que a escola bíblica doutrinária ela é importante, né? Nesse tempo de fé, eu pessoalmente não tinha estudado Gênesis como a gente está estudando agora. Nesse detalhe, por exemplo, como o Nathan até citou na pregação hoje de manhã, a gente olha lá quando você leu no versículo 30, né, do capítulo 5 de Gênesis, no caso, Lameque viveu 595 anos. Aí a gente vai lá no 6:6, quando começou a cair a água do dilúvio para inundar a terra, Moisés tinha 600 anos. Aí, por exemplo, ele como pai, ele viu, né, como foi bem abordado na pregação, Noé levou cerca de 100 anos, né, para poder construir a arca. E imagina o pai dele ao vê-lo construir a arca, e quando ele escolheu o nome para o filho, será que ele ficava relembrando? Com certeza ele ficava repassando, né? Tanto é que, como foi colocado, o significado do nome dele é consolo. Então, o consolo dele, vendo tudo aquilo, e ao saber do plano de Deus, com certeza ele ficou assim, revigorado, e principalmente saber que Deus escolheu o filho dele para justamente reescrever a história, o orgulho dele como pai, mostrando que o filho dele, né, a pessoa que ele criou foi escolhida por Deus para cumprir um propósito de Deus. E ao ver os seus netos nascerem, né, o Sem, o Cã e o Jafé, eles seguirem os passos do pai e poderem também entrar no mesmo objetivo, seguir o mesmo caminho, se permitirem ser usados por Deus. Então, ele morreu 5 anos antes, né, do dilúvio, como a gente pode ver até no detalhe do texto, mas uma certeza a gente pode ter, com certeza ele morreu orgulhoso de ver os seus filhos e netos trabalhando no propósito do Senhor, né? Mais alguém, algum comentário, alguma pergunta para acrescentar? A gente ainda tem um tempinho. Tem uma observação também, Aníbal Júnior, na parte de andar com Deus, nós temos um outro conceito também de alguém que está caminhando
ter um companheiro de caminhada. Companheiro de caminhada na vida. No caso, um viver íntimo de amizade, tendo como companheiro Deus. Nós não tinha o que nós temos hoje, a Escritura. E dentro daquilo que nós temos conhecimento, os antigos, eles aprendiam aquilo que ouviam dos seus pais, das gerações passadas. E eles passavam esse conhecimento. Então, ele se apegou, entende que ele se apegou a esse conhecimento a respeito de Deus, assim como Caim e Abel tiveram esse conhecimento também. Porém, Caim escolheu o outro lado. Mas assim, não é da mesma forma. São gerações longínquas de idade, né? E são conhecimentos a respeito de Deus que foi se passando por todas essas gerações. E Noé, assim como Enoque se apegou, Noé se apegou a Deus, creu em Deus, não tendo nenhuma que nós temos hoje, e muito mais para nós hoje, porque nós temos mais intimidade, podemos ter mais intimidade, mais conhecimento, porque nós temos toda essa palavra que nos traz o conhecimento a respeito de Deus. Não temos como negar que podemos ter essa intimidade maior com Deus hoje. O nosso irmão Giovanni também tem, não sei se é uma pergunta ou comentário com você, Giovanni. Primeiro, agradecer pelo estudo, que nós tivemos, bastante edificante, traz bastante conhecimento. E nós vimos, né, duas gerações, Adão e Eva com duas gerações diferentes, a de Caim e a de Sete. E gerações, comportamentos diferentes, a busca de Deus diferentes. Hoje eu entendo que muitos pais têm filhos, e filhos cristãos e não cristãos. Já vem desde a origem lá, né? Por que um filho, mesmo pai, mesma mãe, sendo os pais cristãos, ele tem filhos cristãos e não cristãos? Isso faz parte desde o começo da criação, né? A geração de Caim, a geração de Sete. Nesse capítulo 5, não vamos entrar na história de Noé, mostrando a descendência de Sete, os primogênitos, o tempo de vida, que o objetivo foi falado, a procriação, encher a terra, e vivendo anos e anos, e depois, com o tempo, nós vamos ver que vai diminuindo, porque o objetivo de Deus já vai sendo traçado. Só que tenho a agradecer pela oportunidade de estar com os irmãos estudando a palavra. Obrigado, Giovanni. Mais alguém? Algum comentário, alguma pergunta? Paulo César. Pode falar, Paulo. Boa noite, irmãos. Eu cheguei um pouco atrasado. Tá dando para ouvir? Ah, Tá. Cheguei um pouquinho atrasado, mas muito rico o pouquinho que eu peguei. Muito bom, até quando você comentou lá em 2 Pedro, né? E é interessante esse andar com Deus, né? Que os irmãos estão comentando aí, né? Como Deus prepara, né? Eu vi aqui, eu estou dando uma pincelada aqui, já que eu não peguei do início, eu já peguei você ali aqui no 5:25 em diante, né? Falando de Matusalém, né? Mas eu estava lendo aqui, quando começou a invocar novamente o nome do Senhor através de Enós, né? O filho na época começou a invocar o nome do Senhor. Abel, visto que Caim matou também. Enós, na época, começou a invocar o nome do Senhor, né? Quando nasceu Enós aqui, né? Filho de Sete, é isso? E é interessante, porque você comentou das tradições aí, as pessoas ouvem, né? De pai para filho, né? E hoje nós temos a palavra na mão, né? Como é bom quando a gente consegue traçar, ver toda a história, o princípio, e também, nos estudos, poder passar isso aí para a nossa futura geração, né? Para os nossos filhos, para as pessoas queridas, né? Como é importante a gente direcionar aqui a verdade para aquelas pessoas que estão por perto, né? Não importa o tempo que ela tenha. Você estava falando em relação a tempo aí, idade aqui, Matusalém viveu 900 e poucos anos aqui, né? Foi o que mais viveu aqui.
E hoje é 8. Então, a importância da gente estar mostrando a verdade para as pessoas, né? Não importa o tempo, importa é a gente passar que é a palavra, né? E andar com o Senhor, não importa, mas dentro da verdade. Aula sensacional, é o primeiro domingo meu à noite aqui com vocês, né? A Lica mandou para mim o link, tinha saído do culto de adoração lá na Urbanova, fui para a academia limpar e corri aqui para poder pegar. E ó, vocês vão me ver mais domingos aí, em nome de Jesus. Obrigado pela aula, né? Sou muito grato, né? E muito boa, muito boa. É interessante estar pegando detalhes, esses detalhes faz a gente, acrescenta muito mesmo para a gente aí. Muito bom. Obrigado, irmãos. Amém, irmão. Giovanni, Eu fiz um gráfico aqui, fiquei com uma dúvida, e vocês me auxiliem. Adão, aos 130 anos, teve 7. 7 não era primogênito, mas o capítulo 5, da descendência de Adão, a partir de 7, dá todos os primogênitos, correto? Correto? Ou não? Sim. correto. Tá. Então, 7, quando tinha 105 anos, teve Enos. Enos, quando tinha 90 anos, teve Cainã. Cainã, quando tinha 70 anos, teve o primogênito Malalael. Malalael, quando tinha 65 anos, teve Gerade primogênito. Gerade, quando teve 162 anos, teve Enoque. Enoque, quando tinha 65 anos, teve Metusalém. Metusalém, aos 187 anos, teve Lameque. Lameque, aos 182 anos, teve Noé. Eles tiveram esses primogênitos bem velhos, né? É isto? Eu diria que não era garotão ainda. A vitalidade correto o naquela raciocínio? época. Muito tarde. A vitalidade naquela época era grande, né? Mas, não, eu digo, o primogênito é o primeiro. E esse tempo de distância, não tinham filhos, então? Ou pode ser que tinham só mulheres? Deixei uma pulguinha, né? Um caso a se pensar, mas se a gente for parar para ver, em termos, por exemplo, no povo pagão, quando nascia a mulher, eles matavam até que nascesse o primeiro homem. Por exemplo, se fosse um povo pagão, eles sacrificavam as mulheres até nascer um homem, né? E agora, dentro do contexto judaico, né, não é judaico aqui, né, no contexto do patriarcal, provavelmente o primeiro registro era o primeiro homem. Se caso tivesse nascido mulher, mas eu acho que eles iam registrar, lembra que é o período patriarcal, é o pai, é aquele que vai dar o direcionamento à casa, né? Então é provável, duas situações. Se nasceu mulher, eles faziam o registro do primeiro homem, porque é aquele que herdaria do pai a conduta da família. Sim. Ou era, de fato, o primeiro nascido sendo a pessoa que está sendo descrita. Das duas, uma. Eu prometo, não sei se vão me responder, eu tenho uma mania de consultar os decanos, né? O Tipo Enio, o Álvaro Pestana, Alan Dutton Júnior, Randall, tá aí o PC, que é muito amigo do Randall. Vou te mandar uma pergunta, PC. Vamos consultar esses decanos da palavra aí, se nos tragam mais esclarecimentos sobre essa dúvida que parou aqui. Pode deixar, mas com certeza é bom. Ele vai ficar com o que está aqui. E aqui o irmão falou aí. Então tá, eu falou, irmão. Então tiveram um filho homem, bastante idade, tranquilo. É interessante porque depois ele relata, tiveram mais filhos e filhas. Sim, depois do primogênito. Né? Sim. Então, aqui o 7, depois dos 105 anos que teve Enos, teve mais filhos e filhas, tranquilo. Só a observação que eu fiz, assim, nesse gráfico que eu fiz rapidamente aqui, a idade que teve o primeiro filho homem, então, só uma idade bem avançada. Assim, com a idade bem avançada tiveram filhos, né? É bem interessante mesmo essa pergunta, Giovanni, que de fato dá para a gente ficar assim na dúvida, né? Mas, de fato, aquilo que o Sandro falou, eu acho que é bem viável, né? Porque talvez eles tivessem até outras mulheres, né? Só que o que foi registrado eram os primeiros primogênitos, o homem, né? Mas é interessante isso aí, bem interessante. É interessante saber que Abraão vem depois, né?
Abraão e Sara vem depois. E aí... É porque também é uma coincidência, né? Só os homens nascendo. Eles se achavam muito acima da idade para poder começar a ter filhos. Sendo que esses daqui, antes, tiveram com muito mais idade. É uma questão... Talvez aqui as esposas fossem estéreis, ou mais tarde, é tranquilo. Não, só um fato que eu fiz um gráfico aqui, eu comecei a olhar, né? Tranquilo, só para... Giovanni, só uma informação, faltando um pouquinho, é que Caim, quando se afastou da sua família, ele casou-se. Mencionamos que Adão teve Caim e Abel. Só aqui nós temos registro que Adão teve filhos e filhas posteriormente. Mas lá, voltando no capítulo 3, mostra que Caim casou uma mulher. Aí tem aquela interrogação, que mulher seria? Que é lógico, evidente, a partir de Adão. Em algum tempo. Ou seja, nos dá a entender que esses filhos e filhas já vieram depois de mencionado esses primeiros. Sim, tranquilo. Eu também fiz o gráfico do Caim. Caim teve o filho, o Enoque, que teve o filho Irade, que teve o filho meu Jael, que teve o Metusael, que teve o Lameque. Lameque casou com Ada, que teve 2 filhos, Jabal e Jubal. E casou com Zilá, que teve Tubal-Caim e a irmã Naamã. Também fiz esse gráfico rapidamente. E Giovanni, interessante, me fez lembrar também agora, aí, depois dos comentários dos irmãos, a própria genealogia, né? A gente está falando aqui nesse período patriarcal, mas quando ela é contada, a genealogia lá em Mateus, em Lucas, um judeu e um gentil, eles vão descrever, ambos vão descrever na característica da cultura judaica, né? E lá eles vão citar os homens. Tanto é que quando ele vai citar Salmão, ele vai falar sobre Boaz, que é filho dele, de Salmão com me fugiu agora, Raabe. Então, disse, teve Salmão com Raabe, nasceu Boaz. Então, ele sempre vai citar o nome do homem, né? Ele não vai contar. A exceção é Raabe e Ruth, se eu não me engano, né? Que ele cita o nome das mulheres. Tirando isso, ele vai citar só os homens. Então, provavelmente era questão cultural, que já haviam herdado desde esse período lá do período patriarcal, né? Então, provavelmente, então o mais provável, sim, que aqui, só um exemplo do Cainã. Não, mas Cainã teve filho homem extremamente... aos 70 anos. Então, mais provável que até os 70 ele só tinha filha mulher, só mulher. Nos 70 ele teve o homem. Das 2 hipóteses, né? Ou nasceu mulher e colocaram o primeiro homem que nasceu, ou de fato o camarada era bom, e aí o primeiro era o homem. Aí não dá como a gente saber, mas é uma ou outra. Essa resposta aí do Giovanni é interessante, porque no capítulo 6 responde, Giovanni. Olha aí o versículo 1 no capítulo 6. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, aí dá para a gente tentar. Muitas mulheres. Vamos esperar o 6. Vamos esperar o 6. Vamos ficar na expectativa do 6, então. É isso aí. Agradecer, obrigado aí. Muito pertinente a pergunta, Giovanni. É para a gente pensar, porque a gente está estudando com alguém, aí alguém chega e lança uma pergunta. A gente já tem que estar pronto. Vai que é uma questão de você levar o evangelho para essa pessoa, ela tem essa pergunta, olha, bem interessante. Aí, a partir daí, a gente pode desenvolver o evangelho, outras questões voltadas para a palavra. Muito obrigado, Giovanni. Agradecer também a presença do Paulo César, né, irmã Maria, lá de Boa Vista, Silene, João Marcos, a minha sogra, que mesmo estando se recuperando da cirurgia, está com a gente aqui, Selma Maria, junto com a Lica, né, e a sua família junto conosco, Rebeca. Agradecer a todos os irmãos. Vamos orar e daí para a gente finalizar a nossa escola bíblica de hoje. Oremos, irmãos. Santo Deus, o Pai que está nos céus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que tu nos dá nesse domingo, de juntos, Pai, por meio da tua palavra, aprendermos e sermos alimentados. Obrigado pelo teu servo Júnior, Senhor, que nos conduziu por meio do capítulo 5. Agradecemos pelo tempo e a dedicação que ele se esforçou, Senhor, para poder trazer essa maravilhosa palavra. Obrigado pela participação de cada um dos irmãos aqui. Obrigado, Senhor, pelo momento que dedicamos a Ti, para que juntos pudéssemos ser edificados pela Tua palavra.
que possamos, Pai, se assim tu nos permitir, estar no próximo domingo à noite, para mais uma vez sermos edificados pelo teu ensino. Louvado seja o teu nome. É o que nós te agradecemos, no nome santo de Jesus, teu Filho e nosso Senhor. Amém, Pai. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Ô, Jéssica, boa noite. A Selma Maria. Selma Maria. Falei que nem a Lica, Selma Maria. Pois é, eu vi. Ei, já que fez essa pergunta, Sandro. Ei, Sandro, deixa eu te fazer uma pergunta. Maria. Me responde. Boa noite.